Sempre nos disseram que a Amazônia, antes da chegada dos europeus em 1492, era uma vasta selva intocada, habitada apenas por pequenas tribos nômades. A ideia de grandes cidades e civilizações complexas parecia impossível. Acreditava-se que o solo pobre e a densa vegetação não poderiam sustentar grandes populações sedentárias. Mas e se essa história estiver completamente errada? E se, escondida sob as árvores, existisse uma civilização tão vasta e sofisticada que rivalizasse com as mais conhecidas das Américas? Hoje, vamos desvendar as cidades perdidas da Amazônia, um mundo redescoberto graças a uma tecnologia revolucionária que está reescrevendo a história como a conhecemos. Durante décadas, os arqueólogos tentaram encontrar vestígios de grandes assentamentos na Amazônia, mas sempre esbarraram num obstáculo intransponível: a própria floresta. A densa cobertura de árvores e o solo úmido tornavam os levantamentos topográficos tradicionais quase inúteis. Era como procurar uma agulha num palheiro, só que o palheiro tinha milhões de quilômetros quadrados e estava vivo. Escavações pontuais revelavam artefatos e pequenas estruturas, mas nada que sugerisse a escala de uma verdadeira civilização urbana. A narrativa dominante permaneceu. A Amazônia era um vazio demográfico, mas a tecnologia estava prestes a mudar tudo. Imagine poder remover digitalmente todas as árvores da Amazônia com um clique de um botão, revelando a topografia exata do solo por baixo. É exatamente isso que a tecnologia LiDAR faz. LiDAR, que significa detecção e alcance de luz, funciona montando um scanner a laser em um avião ou helicóptero. Esse scanner emite milhões de pulsos de laser por segundo em direção ao solo. Enquanto alguns pulsos ricocheteiam nas folhas e galhos, outros conseguem penetrar pelas frestas e atingir o chão da floresta. Ao medir o tempo que cada pulso leva para retornar, os cientistas conseguem criar um mapa tridimensional, incrivelmente detalhado da paisagem, livre de toda a vegetação, e o que eles encontraram na Amazônia superou as expectativas mais loucas. As primeiras varreduras LiDAR foram chocantes. Onde antes só se via um mar de verde, agora apareciam formas geométricas perfeitas. Praças gigantescas, avenidas largas e retas, e montes de terras cerimoniais com dezenas de metros de altura. Não eram assentamentos isolados, eram complexos urbanos massivos, interconectados por uma rede de estradas e canais que se estendiam por quilômetros. Uma das descobertas mais impressionantes ocorreu no Vale do Pano, no Equador, onde o LiDAR revelou um sistema urbano com mais de 20 assentamentos, todos conectados por estradas elevadas. Os arqueólogos estimam que essa rede de cidades floresceu há mais de 2.500 anos, muito antes do que se imaginava. Quando analisamos os detalhes desses mapas, a organização social por trás deles se torna evidente. As imagens mostram praças centrais cercadas por plataformas e montes de terra, onde provavelmente ficavam as residências da elite e os templos. Ao redor, áreas residenciais se espalhavam, conectadas por calçadas elevadas que mantinham as pessoas secas durante as enchentes sazonais. E mais além, vastos terraços agrícolas e campos elevados demonstram um manejo da terra incrivelmente sofisticado, projetado para maximizar a produção de alimentos para uma população densa. Estamos falando de dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas vivendo em cidades organizadas no coração da floresta tropical. Para se ter uma ideia da escala, vamos comparar essas estruturas com sítios famosos. Machu Picchu, a joia do Império Inca, é mundialmente conhecida por sua engenharia, mas algumas das praças e plataformas encontradas na Amazônia são comparáveis em tamanho e complexidade. A diferença é que, em vez de pedra, essas civilizações usaram o recurso mais abundante que tinham a Terra. Eles moveram milhões de metros cúbicos de solo para construir montes cerimoniais, plataformas residenciais e mais de 6.000 quilômetros de estradas elevadas apenas na região do Vale do Pano. Isso exigia uma organização de trabalho e um conhecimento de engenharia que simplesmente não acreditávamos existir na Amazônia pré-colombiana. Construir num ambiente como a Amazônia não é tarefa fácil. A região é marcada por chuvas intensas e inundações anuais. Como eles conseguiram erguer estruturas de terra que duraram séculos? A resposta está na engenhosidade. As calçadas e
e plataformas eram elevadas precisamente para escapar das águas. Eles construíram sistemas complexos de canais e reservatórios para gerenciar a água, tanto para o consumo quanto para a agricultura, evitando a erosão do solo. Isso demonstra um planejamento urbano a longo prazo e uma profunda compreensão do ambiente em que viviam. Eles não lutavam contra a natureza, eles a moldavam para atender às suas necessidades. Mas como alimentar tantas pessoas, o solo amazônico é notoriamente pobre em nutrientes. O segredo estava em uma técnica agrícola revolucionária, a criação da terra preta de índio. Esse solo escuro e incrivelmente fértil não é natural. Ele foi criado intencionalmente ao longo de séculos, através da adição de carvão vegetal, restos de alimentos, ossos de animais e cacos de cerâmica ao solo. Essa prática não apenas enriquecia a terra, permitindo colheitas abundantes ano após ano, mas também sequestrava carbono, tornando-se uma forma de agricultura surpreendentemente sustentável. Eles transformaram um ambiente desafiador em um celeiro produtivo. A conectividade entre esses centros urbanos é talvez um dos aspectos mais fascinantes. As varreduras Lidar revelaram uma densa rede de estradas elevadas, algumas com até 10 metros de largura, que ligavam cidades distantes por dezenas de quilômetros em linhas quase perfeitamente retas através da selva. Essas não eram simples trilhas, eram verdadeiras autoestradas pré-históricas. Elas facilitavam não apenas o transporte de pessoas e mercadorias, mas também o intercâmbio de ideias, tecnologias e cultura, criando uma sociedade conectada em uma escala regional. O que antes pensávamos ser grupos isolados era, na verdade, uma rede de civilizações interligadas. Quem eram essas pessoas? Embora ainda não saibamos os nomes que eles davam a si mesmos, as evidências arqueológicas nos dão pistas sobre sua cultura e sociedade. As escavações nos sítios revelados pelo Lidar estão descobrindo cerâmicas elaboradas, ferramentas especializadas e artefatos que indicam uma sociedade complexa com divisão de trabalho. A presença de grandes montes cerimoniais e praças sugere uma vida religiosa e política organizada, com líderes capazes de mobilizar grandes quantidades de mão de obra para projetos públicos massivos. Eles tinham uma expressão artística rica e uma estrutura social hierárquica, características de civilizações avançadas. Se essas civilizações eram tão grandes e bem-sucedidas, o que aconteceu com elas? Por que essas magníficas cidades foram abandonadas e engolidas pela floresta? A resposta provavelmente é uma combinação de fatores. Alguns pesquisadores sugerem que mudanças climáticas, como períodos prolongados de seca, podem ter desestabilizado a base agrícola que sustentava essas grandes populações. No entanto, a causa mais provável e devastadora foi a chegada das doenças europeias. Vírus como a varíola e o sarampo, para os quais os povos indígenas não tinham imunidade, viajaram mais rápido que os próprios colonizadores espalhando ceia através das redes de comércio e dizimando até 90% da população em algumas áreas antes mesmo do primeiro contato direto. As cidades ficaram vazias e a floresta rapidamente recuperou seu território. Essas descobertas mudam fundamentalmente nossa compreensão da história das Américas. A Amazônia não era um vazio demográfico, mas sim o lar de milhões de pessoas em sociedades complexas e urbanizadas. Isso nos força a repensar a escala da população pré-colombiana em todo o continente. Além disso, a ideia de que a Amazônia é uma natureza intocada é um mito. A floresta que vemos hoje foi profundamente moldada por milênios de atividade humana, desde a criação da terra preta até a seleção de espécies de plantas úteis. Isso tem implicações enormes para os esforços de conservação modernos. Entender que a Amazônia é, em parte, uma paisagem cultural criada por povos indígenas nos ajuda a valorizar ainda mais o conhecimento tradicional sobre o manejo sustentável da floresta. Os descendentes dessas antigas civilizações ainda vivem na Amazônia hoje, e suas práticas podem conter chaves valiosas para proteger esse ecossistema vital para o futuro. A conservação não é apenas sobre proteger a natureza selvagem, mas também sobre reconhecer e apoiar a relação simbiótica entre os seres humanos e a floresta. O futuro da arqueologia amazônica é incrivelmente promissor. A tecnologia Lidar mapeou apenas uma pequena fração
da vasta bacia amazônica. A cada nova área escaneada, novas cidades, estradas e sistemas agrícolas estão sendo descobertos. Estamos apenas começando a arranhar a superfície de um mundo perdido. Cada nova descoberta não apenas preenche as lacunas em nosso conhecimento histórico, mas também nos dá uma lição de humildade, mostrando que civilizações antigas possuíam uma sofisticação e uma resiliência que estamos apenas começando a compreender. A história da Amazônia está sendo reescrita e as maiores revelações ainda podem estar por vir, escondidas sob o dossel verde. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e, claro, inscreva-se no canal para mais viagens incríveis pela história.